Bom, pessoal, vamos iniciar nessa noite a nossa aula, né? E toda vez eu gosto de iniciar justamente com um texto, né, que vai trazer um entendimento muito mais profundo da nossa aula. E nessa noite eu quero trazer o texto que diz assim, olha, o homem e a tempestade. Conta-se que certa vez um homem estava perdido em meio a uma tempestade no deserto. A poeira tomava conta de tudo. Ele não via um palmo na frente dos olhos. Cada passo tropeçava. Cada tentativa de se orientar, mais perdido ele ficava. Ele gritava para si mesmo: eu só quero sair daqui. Eu só quero encontrar um caminho. E quanto mais desesperado ele ficava, mais pesado era o corpo, mais confusa era a sua mente. Até que exausto ele desabou no chão. E foi no silêncio, sem luta, sem correria, que ele percebeu algo que a pressa não deixou enxergar antes. Bem ali, a poucos metros onde ele estava, havia uma placa, uma simples placa. Ela sempre esteve ali, mas a poeira da tempestade, somada ao desespero, impedia que ele visse. Ele se arrastou até ela, limpou. Na placa estava escrito Oásis, a 200 metros à sua frente. Bastava olhar e seguir. Então, sabe o que impede hoje, ou o que te impede hoje? Não é a falta de força, não é a falta de oportunidade, é a tempestade mental, é a confusão, é a ausência de visão. Porque quem não tem visão tropeça até no que deseja. Anda em círculos, se esgota tentando, 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 sem perceber que está a 2 passos do que muda tudo. Mas só vê quem para, quem limpa a poeira, quem levanta a cabeça e decide enxergar. Visão clara, caminho aberto. É disso que a gente vai falar hoje. E mais do que falar, é isso que você vai ativar na sua vida a partir de agora. Visão clara, caminho aberto. Então, quem não enxerga quem é, tropeça até no que deseja. Sabe o que te mantém travado? Não é a falta de talento, não é a falta de força, não é a falta de oportunidade, é a falta de clareza. Porque quando a mente está embaçada, o caminho some. Então, você anda em círculos, começa animado e desiste no meio. Gasta energia no que não te leva para onde você quer, para onde você precisa. Você corre, corre, corre e se pergunta: por que parece que eu estou sempre no mesmo lugar? É simples. Sem visão não existe direção. Então, anota essas palavras aí que são chaves, né, que vai te levar, que vai te guiar para o novo caminho. Sem visão não existe direção. Sem direção não existe destino. Se você não se posicionar na sua própria vida, a vida te posiciona aonde sobra. Então chega, chega de confusão, chega de dúvidas, chega de viver tentando adivinhar quem você é, para onde você vai e o que você veio fazer nesse mundo. Chega! Se você não sabe quem é você, qualquer coisa te serve. Qualquer coisa te distrai.
Qualquer coisa te rouba. Se você não sabe quem você vira funcionário dos sonhos dos outros. Mais uma vez, se você não sabe quem você vira funcionário dos sonhos dos outros. Vira peça no jogo de quem tem visão. Vira espectador da própria história. Ninguém caminha por onde não consegue enxergar. E quem não enxerga se perde até dentro da própria vida. Quem não enxerga se perde até dentro da própria vida. Então, sabe o que te trava? Não é azar, não é falta de sorte e nem tampouco é Deus te testando. É o simples fato, você está sem visão. Você está sem visão. E quem anda sem visão aceita qualquer coisa, qualquer caminho, qualquer migalha, qualquer desculpa. Quem não sabe para onde vai se cansa até do que ama. E aí? Você se pergunta tentando agradar todo mundo, tentando se moldar para caber. Faz o que dá, o que sobra, o que aparece, menos o que te conecta com a sua verdade. Ou seja, você vive tentando agradar todo mundo, como nós já falamos aqui em outras aulas, tentando se moldar para caber na vida de alguém, em um lugar, em um ambiente. Faz o que dá, o que sobra, o que aparece, menos o que te conecta com a sua verdade. É como remar no mar sem bússola, cansativo, exaustivo e, no fundo, desesperador. Então, o mundo não tem pena de quem anda sem visão. Mais uma vez, o mundo não tem pena de quem anda sem visão. O mundo ele vai te triturar, te esmagar. Ele atropela quem anda na contramão do próprio propósito. Então, está na hora de parar de viver como quem implora permissão para existir. Está na hora de parar de pedir licença para ser grande, para ser livre, para ser inteiro. Está na hora de olhar no espelho e perguntar, com a voz que você nunca usou, o que eu estou fazendo da minha vida? O que eu estou fazendo da minha vida? Quem foi que me convenceu de que eu nasci para sobreviver e não para viver? Então você precisa tirar isso da sua mente, você precisa olhar para dentro de você e enxergar o poder que existe em você. O quão poderoso você é, as virtudes que existem em você, os dons e talentos que foram dados a você, a missão que foi colocada sobre a sua vida para abençoar, para ajudar, para direcionar outras pessoas. Então o problema não é a vida, é o quanto você anda cego dentro dela. Cego. Cego para quem você é, cego para sua potência, cego para o que realmente importa. E mais ainda, cego para o que nunca mais deveria aceitar viver. Você simplesmente está cego, você fecha os olhos para a realidade. Mas é hora de dar um basta, é hora de acabar com isso. E sabe qual que é a real de tudo isso? O problema nunca foi falta de força, porque você é forte. Existe força em você, existe poder em você, existe unção e autoridade em você. O problema é que você estava gastando força no lugar errado. Energia sem clareza vira exaustão. Mais uma vez, energia sem clareza vira exaustão. Energia com clareza vira expansão.
Então, sabe o que te trava? Não é a falta de oportunidade, é a falta de clareza. Porque quem tem clareza cria oportunidades. Mais uma vez, quem tem clareza cria oportunidades. Quem tem visão não fica esperando. Quem tem visão não pede autorização. Quem tem visão não negocia mais a sua essência. Quem tem visão levanta, abre caminho e rasga, né? O impossível. A real é dura, mas te liberta. Então, se você não sabe para onde está indo, qualquer distração vira caminho para você. E qualquer problema vira motivo para parar. É por isso que você começa e desiste. É o tal da procrastinação. Tá lá, você começa, para. Fica adiando situações. É falta de clareza. Porque clareza não é mágica. Clareza é decisão, é alinhamento, é reconexão. Clareza de quem você é. Você precisa ter essa clareza. Clareza dos seus valores. Clareza do que faz a sua alma vibrar. Clareza do que te move e do que te destrói. Você precisa ter essas clarezas na sua vida, clareza do que você aceita e do que você nunca mais vai aceitar. Aquilo que você tolera não muda, então você precisa ter clareza do que você está tolerando, daquilo que você aceita para a sua vida. Ou você entende isso agora, ou vai passar mais 5, 10, 20 anos rodando no mesmo lugar. Energia sem visão vira cansaço. Energia com visão vira destino. Quem não tem visão vira prisioneiro das urgências dos outros. Mais uma vez, quem não tem visão vira prisioneiro das urgências dos outros. Vira funcionário do medo. Vira soldado do próprio cansaço. Visão não é luxo, meu irmão. Visão é sobrevivência, é estratégia, é a única chance de sair do looping que você chama de vida e que te chama de refém. Porque quando você tem visão, o caminho se abre. Quando você tem visão, o caminho se abre. O que era bloqueio vira ponte. O que era peso vira combustível. O que parecia impossível vira o próximo passo. É a chave. É a virada de chave. Então, o problema nunca foi o caminho, o problema era a sua visão, ou é a sua visão, ou a falta de visão. Sem visão, a mente te destrói. Como nós vimos aqui na aula passada, sem visão, a mente te destrói. Com visão, a mente vai te servir. Você não acorda mais se perguntando o que vou fazer hoje. Quando você tem visão, você sabe para onde você está indo. Você não fica perguntando o que vai ser do dia de hoje, o que vai ser do dia de amanhã. Você está indo para o caminho, você está indo agora direcionado. Então, você tem que acordar com a pergunta certa. O que me aproxima do que eu vim viver? E o que tem me afastado do meu propósito? Você não pode mais acordar se perguntando o que eu vou fazer hoje, o que eu vou fazer amanhã, o que eu vou fazer depois, o que eu vou fazer no próximo mês. Não, você precisa já acordar sabendo o que me aproxima do que eu vim viver aqui. É visão. Então você precisa cortar, excluir e tirar aquilo que não te serve mais. Se não te aproxima da tua visão, do teu propósito, corta.
Se não te expande, se não te faz crescer, exclui. Se não te honra, não te serve. Não te serve mais. Você está em um ambiente que só bota para gerar em você. Você está em um ambiente que só te puxa para baixo, não te serve mais. Agora, escuta isso aqui com a alma aberta. Olha lá. A vida não te entrega o que você deseja. Ela te entrega o que você está claro, o suficiente para sustentar. Ela te entrega o que você está claro, o suficiente para sustentar. Sem clareza, tudo pesa. Sem clareza, tudo trava. Sem clareza, até o que era para ser bênção vira confusão, vira maldição, vira problema. Então, vai uma pergunta: você sabe quem é você? Você sabe para onde está indo? Você sabe o que carrega nas suas mãos? Você sabe o que a sua existência veio entregar para o mundo? Se a resposta é não sei, é o que muitos vão dizer, eu não sei. É exatamente por isso que a vida está do jeito que está. E está tudo bem reconhecer isso. Você está aqui para aprender. Você está aqui para redirecionar a sua vida, ajustar os seus caminhos, ter clareza. Porque clareza não nasce pronta, ela é construída, ela é ativada, ela é conquistada. Visão é sobre lembrar quem você é. Visão é sobre lembrar quem você é. E nunca mais se esqueça disso. Mais uma vez, visão é sobre lembrar quem você é. Você não está perdido. Você só está desconectado. E tudo o que você estava procurando sempre esteve e sempre estará dentro de você. O propósito está aí, a missão está aí, o caminho está aí dentro de você. Mas só aparece para quem levanta com o peito aberto e diz: eu estou pronto. Eu assumo a responsabilidade do meu chamado. Eu assumo a responsabilidade da minha missão, do meu propósito. Eu decido ser o que eu nasci para ser. Você tem que estar com o peito aberto e dizer: eu decido ser o que eu nasci para ser. Se você não acorda todo dia com uma visão viva, forte e pulsando na sua mente, sabe quem te governa? O medo, a ansiedade, a comparação, a dúvida, o velho eu, aquele que te prometeu segurança e te deu prisão. E vai uma pergunta. Sabe como é que começa? Sabe como é que começa aqui a mudança de vida? A transformação radical. Parando, ouvindo e silenciando o barulho externo. Ignorando a pressão dos outros. E começando a responder a única pergunta que muda tudo. E que pergunta é essa? O que faz a minha alma respirar? O que faz a minha alma respirar? Não o que dá dinheiro, não o que impressiona, não o que agrada, mas o que expande, o que te acende, o que faz você se sentir vivo de verdade. Você precisa silenciar para se ouvir, você precisa silenciar para ouvir a sua intuição.
A voz grita dentro de você. Você nasceu com um chamado, você nasceu com um propósito, você nasceu com uma missão. E está dentro de você falando o tempo inteiro. Mas você decidiu ir para aquilo que dá mais dinheiro. Você decidiu ir para aquilo que é o sonho dos seus pais. Você decidiu ir para a opinião dos outros. Você decidiu viver aquilo que desejam que você viva e não aquilo que você nasceu para ser. Agora, olha bem para dentro de você e responde sem fugir, meu irmão. O que é que você suporta, mas carrega dentro de você? O que é que você não aguenta mais fingir que está tudo bem? O que dentro de você está pedindo, gritando, implorando para ser ouvido, honrado e vivido? Se você tem coragem de olhar para isso, você tem tudo que precisa para abrir qualquer caminho. Qualquer caminho. Você não precisa mais fingir para agradar as pessoas. Você não precisa mais suportar o fardo de ninguém. Você não precisa mais colocar máscaras para agradar qualquer pessoa que seja. Você só precisa ser você, tirando suas máscaras, jogando suas dores fora, perdoando a si mesmo e aos outros, para que você possa viver em intensidade esse chamado, esse propósito de vida, essa missão que você tem. O gigante pode estar adormecido, mas eu tenho certeza que hoje ele está acordando. Mas não depende de mim, depende de você. Eu sou apenas um instrumento, mas é você quem vai acordar esse gigante nessa noite. Você tem tudo o que precisa para abrir qualquer caminho. Tudo. E é exatamente por isso que sua vida chegou nesse ponto. Porque não dá mais para seguir no escuro. Porque não dá mais para fingir que não sabe. Você sabe, você sente. Na verdade, você sempre soube. Só não teve coragem de bancar a sua verdade até hoje. Mas se ainda existem máscaras em você, joga essas máscaras fora. Deixa de agradar as pessoas e ficar sofrendo. Deixa de se sacrificar por tudo e todos enquanto você chora, enquanto você carrega o fardo deles. Você sabe, você sempre soube o que precisa. Coragem você consegue. Viva o seu propósito. Viva a sua missão. Desperta esse gigante que está dentro de você nesta noite. Porque quem tem visão clara não negocia mais a sua paz. Não aceita mais migalhas. Não se dobra mais para caber em espaços pequenos, em lugares que não lhe cabem mais. Em ambientes tóxicos, em amizades falsas, em trabalhos escravos. Quem tem visão clara não anda. Quem tem visão clara, ele voa. E voa leve, e voa longe. Então, você não é folha ao vento. Você é raiz, você é rocha. Você é aquele que constrói. E a partir de agora, se não for para te levar para a expansão, para a verdade, para a sua missão, não te serve mais. Se não te conecta com a tua essência, não entra. Se não te honra, não fica, bota para fora da tua vida. Se não te amplia, não tem mais espaço na tua mesa.
Corta. E se hoje você sente que a sua visão está embaçada, que a sua mente está nublada, que seu caminho parece fechado, não é sinal de fracasso. É sinal de que você está exatamente no ponto de destravar, de alinhar, de levantar, de se lembrar. Porque visão não se perde, ela se recalibra, ela mora onde sempre morou, aí dentro de você. Então, clareza é liberdade, visão é poder. De novo, clareza é liberdade, visão é poder. E quem tem visão, ninguém segura. Quem tem visão, ninguém segura. E a pergunta é: você vai continuar andando no escuro? Ou vai se levantar agora e dizer para a vida: abre caminho? Porque agora quem lidera sou eu. Abre caminho, porque agora quem lidera sou eu. Eu sou o dono da minha vida. Eu vou viver a minha missão, eu vou viver o meu propósito. Eu lidero a minha vida. Visão clara, caminhos abertos. Visão clara, caminhos abertos. Você não está no final da linha. Você está no começo da sua expansão. E quem está disposto a enxergar vai mais longe do que qualquer desculpa. Então, levanta a cabeça. Se alinha com quem você nasceu para ser. Pega essa visão. Abre esse caminho. Porque se você não fizer por você, ninguém mais vai fazer. Se você não fizer por você, ninguém mais vai fazer. O mundo não muda. Quem muda é você. O mundo não muda. Quem muda é você. E quando você muda, o mundo se abre. Quando você muda, o mundo floresce. Quando você muda, as coisas acontecem. Os sonhos se realizam. A prosperidade chega. A abundância chega. A transformação chega. A vibração muda. Não é uma vida perfeita, mas nada permanece como antes. Então, que essa mensagem de hoje, final, possa te impulsionar a viver algo maior, algo promissor. Veja um futuro de glória que Deus tem preparado para você. Veja algo extraordinário que Deus colocou dentro de você, dons e talentos e poder. Não para pisar nas pessoas, mas para servir essas pessoas. E através da sua vida, do seu trabalho, da sua inteligência, do seu negócio, você vai começar a viver coisas extraordinárias. Então, perdoe quem precisa perdoar, libere quem precisa liberar. Joga fora o que precisa ser jogado fora. E olha para um futuro de glória. Olha para as grandes possibilidades que está à sua frente. Olha para os meses que estão vindo à frente e veja o que eles podem te proporcionar. Transformação de vida. Entra ano e sai ano e as pessoas não mudam. Elas permanecem exatamente no mesmo ponto que elas iniciaram. Palavras vazias. Mente sem propósito. Sem clareza. Sem visão. Sem destino. Quem tem visão sabe aonde quer chegar. Quem tem visão sabe o que deseja para a sua vida. Então nós precisamos olhar nesta noite e saber que existe uma placa
nos direcionando. E agora você não pode mais dizer, eu não sabia, eu não sei, eu não consigo. Foi colocada uma placa à sua frente, mostrando o caminho que você precisa seguir. Então, para de reclamar, para de murmurar, para de lamuriar, para de se fazer de vítima e muda a história da sua vida. Comece agora a descobrir os seus dons e talentos. Comece agora a viver algo extraordinário. Tudo começa pequeno e um dia se torna grande. O mais importante é saber que não é como você inicia, mas como você vai terminar. O que você vai deixar para esse mundo, qual legado você vai deixar para esse mundo. E eu quero dizer para você uma coisa: a sua vida inspira muitas pessoas. E eu tenho certeza que a partir de hoje ela vai inspirar muito mais. Que a partir de hoje vai deixar um legado na vida das pessoas. Você vai construir uma autoridade. E essas pessoas serão transformadas e impactadas, porque você descobriu o seu propósito e qual é a sua missão nessa terra. Então, a nossa missão não é só ganhar dinheiro, a nossa missão não é só ficar rico, a nossa missão é saber o que fazer com a nossa riqueza. O que fazer com aquilo que eu ganhei? O que fazer com aquilo que me foi dado, aquilo que me foi confiado? Aqui é uma palestra para empreendedores. Então, muitas vezes a gente vem aqui com o foco de como eu vou aprender uma técnica de vendas, ou como eu vou aprender alguma coisa para lucrar mais. O mais importante não é isso. O mais importante é saber onde você vai chegar. Porque quando você descobrir aonde você vai chegar, você vai ter ganhos extraordinários.